Bem-vindo ao curso de formação Apresentação Digital e Preservação da Cozinha Ritual Europeia. Módulo 2, Teoria e Prática, Noções Básicas Teóricas de Fotografia. Os géneros fotográficos, fotografia de rua, retratos, fotografia de paisagem. Esta lição visa fornecer aos alunos as noções e conceitos básicos relativos ao foco e à profundidade de campo. No final da aula, os alunos irão conhecer as principais técnicas para a captura de fotografias relativas à fotografia de rua, retrato e fotografia de paisagem. A fotografia, como qualquer outra forma de expressão artística, pode derivar em múltiplos géneros. Uma escultura, por exemplo, pode ser feita de bronze, madeira ou mármore. Uma pintura pode ser a óleo, um fresco ou aguarela. As ferramentas não mudam, mas as técnicas com as quais as obras de arte são criadas podem ser alteradas. Assim, na fotografia, vários temas podem ser fotografados e para cada um desses temas as ferramentas permanecem mais ou menos as mesmas. No entanto, as técnicas com as quais são fotografadas mudam. Na fotografia, os dois elementos que utilizamos são sempre os mesmos, nomeadamente a câmara e a luz. Mas neste caso, em específico, podemos controlar diferentes variáveis e diferentes ferramentas que nos ajudarão a obter uma imagem correta. O primeiro género que iremos abordar é a fotografia de rua. O que é a fotografia de rua? Que fotografias podem ser definidas como tal? A fotografia de rua é um género fotográfico, mais precisamente um género de reportagem que é realizado basicamente com fotografias espontâneas e improvisadas. O fotógrafo de rua não fotografa aleatoriamente. Este, normalmente, tem um projeto em mente, seguindo uma lógica e uma linha narrativa pré-definida. Assim que termina de fotografar, o fotógrafo cria uma reportagem que se transforma num retrato da sociedade em que está inserido. Ser fotógrafo de rua significa representar o nosso modo de vida, os lugares onde nos encontramos, os espaços que partilhamos e onde vivemos. Em suma, tentar dar voz e representar a nossa sociedade. Na fotografia de rua, o mais importante é a espontaneidade da captura. Estas fotos instantâneas da realidade que documentam a sociedade em todas as suas formas e nuances não são todas aleatórias. O elemento da espontaneidade deve ser, de facto, acompanhado pelos elementos fundamentais da fotografia, ou seja, a composição, a exposição correta e os efeitos que queremos que apareçam na nossa fotografia. O fotógrafo de rua escolhe com cuidado a posição a partir da qual captura as suas imagens, estudando a luz e escolhendo a lente mais adequada para que esse momento de captura seja imortalizado. É importante que o fotógrafo seja invisível, ou pelo menos que a sua presença não modifique ou altere de forma alguma o seu meio envolvente. Outra habilidade importante que um fotógrafo de rua deve ter é saber ler cada momento e saber adaptar-se a este, reagindo em conformidade a fim de capturar a imagem por ele idealizada. Um bom fotógrafo de rua deve, portanto, ser capaz de ler a luz e escolher o local correto para fotografar, compreender os movimentos das pessoas, prestar atenção ao seu envolvente e, por último, saber harmonizar todos os elementos que se encontram no local. Quanto ao equipamento fotográfico, o fotógrafo de rua deve caminhar e mover-se com agilidade, portanto o equipamento deve ser mínimo e leve. Normalmente são utilizadas lentes com uma distância focal pequena, entre 50 mm e 35 mm. São também bastante utilizadas objetivas de 28 mm. Uma das melhores formas de aprender a fazer fotografia de rua é observar as fotos dos grandes mestres, não só para se inspirar, mas também para compreender os fundamentos da composição fotográfica e como estes grandes artistas da fotografia foram capazes de usar a luz. Certamente, um dos mestres deste género fotográfico é o fotógrafo francês Henri Cartier-Bresson, considerado o fotógrafo mais influente do século XX. As suas fotografias, a preto e branco, a sua estética, de um momento decisivo, têm sido o modelo dominante de todo o século passado e provavelmente também deste último. Cartier-Bresson sempre considerou a fotografia como uma arte, como se fosse uma extensão da pintura. Vivienne Maillet é uma fotógrafa americana nascida em Nova Iorque no ano de 1926. Vivienne Maillet viveu entre Nova Iorque e Chicago. Trabalhou como babysitter e no seu tempo livre dedicou-se à fotografia documental. Fotógrafo desconhecido de todos até então.
Em 2007, o diretor John Malouf comprou as suas fotografias e negativos pertencentes a uma casa de leilões, descobrindo uma grande fotógrafa, Viviane Maillet. Esta produz uma crónica emotiva da realidade cotidiana, expressando os seus trabalhos, a sensibilidade das suas origens europeias, intercalando-as com o sentimento tipicamente americano de liberdade e de emancipação. A artista retrata a população que encontra nos subúrbios das cidades fragmentos de uma realidade caótica que fervilha de vida. Helen Levy é uma fotógrafa conhecida pelas suas imagens espontâneas dos bairros populares de Nova Iorque. Pioneira da fotografia de rua, a artista tem desempenhado um papel crucial na história da fotografia. As suas fotografias retratam de forma espontânea a realidade da vida em Nova Iorque entre os anos 30 e os anos 80. A fotografia de Levy rejeita a ideia de que uma única fotografia pode capturar toda a verdade. A fotografia de retrato foi provavelmente o primeiro género que se desenvolveu. A fotografia tornou possível retratar pessoas e famílias de uma forma mais rápida e económica do que a pintura, tornando-a acessível a todos, onde esta era reservada a apenas algumas elites da sociedade. O propósito da fotografia de retrato é visualizar o rosto, a expressão, o humor e a personalidade dos indivíduos ou grupos. O rosto e os olhos são, portanto, o ponto principal a ser fotografado, enquanto o fundo e o corpo do sujeito são colocados em segundo plano. Quando é fotografado um rosto, inevitavelmente têm de ser feitas escolhas sobre o que capturar. Se fotografamos a figura inteira, da cabeça aos pés, o rosto e os olhos serão pequenos. Desta forma, será mais desejável cortar a imagem de forma a permitir que o rosto assuma maiores proporções e esteja em maior destaque. O corte para estas fotos não é executada de forma aleatória, mas seguindo regras pré-definidas. Os cortes na fotografia de retrato englobam um close-up bastante aproximado, close-up médio e um corte americano. O close-up é obtido quando o rosto ocupa todo o enquadramento. Este é conseguido escolhendo um disparo semelhante ao anterior, alcançando a altura dos colarinhos, tendo em conta o equilíbrio entre os espaços acima e abaixo do rosto do indivíduo fotografado. Já o close-up médio é obtido quando a figura do retrato inclui a metade superior do peito. Nesta escolha é essencial o máximo cuidado com a posição dos braços, pois estes passam a fazer parte do enquadramento da fotografia. No corte americano, a fotografia alcança a zona dos joelhos do indivíduo. O plano americano é usado principalmente no cinema. Neste tipo de corte, o fundo torna-se um elemento relevante no enquadramento. Dois outros tipos de cortes utilizados em retratos são o de longa duração, no qual o retrato é fotografado num todo, sem fazer qualquer corte. Neste enquadramento, o fundo pode estar em foco, de modo a obter um retrato nítido na sua totalidade ou desfocado, de modo a fazer sobressair o indivíduo a fotografar. Por último, temos o corte de médio campo, onde o sujeito fotografado é chamado a interpretar no ambiente em que se encontra. Quanto aos equipamentos e objetivos para capturar os retratos, devemos ter em conta que este tipo de fotografia pode ser feita tanto ao ar livre como em estúdio. Duas situações muito diferentes quando se trata de luz. A fotografia em estúdio requer um tipo de equipamento composto por diferentes elementos, como o fundo, o flash, os refletores, o tripé e, finalmente, as caixas de luz, que podem ser dirigidas ou suavizadas por difusores como softboxes ou guarda-chuvas. Em estúdio, é necessário aumentar o ISO ou a sensibilidade do sensor à luz, utilizando-se normalmente uma sensibilidade de 400 ISO. No exterior, a luz natural será utilizada e gerida devido à velocidade do obturador e à abertura e a sensibilidade do sensor. Enquanto no estúdio é o fotógrafo que adapta as luzes, no exterior só há o fotógrafo que terá de se adaptar à luz. Quanto às objetivas mais adequadas para fotografia de retrato, este engloba as objetivas entre os 50 mm e os 105 mm. Ao usar uma distância focal pequena, poderá haver uma deformação no rosto, enquanto o uso de uma distância de focal maior achata-o, tornando-o mais natural e próximo à realidade. Será útil utilizar objetivas brilhantes, uma vez que estas tiram o máximo partido da profundidade de campo, criando o efeito de bokeh, obtendo um rosto nítido e um fundo desfocado. Ao longo dos anos, a fotografia de retrato desenvolveu-se onde diversos artistas tornaram o género uma verdadeira forma artística.
Entre os maiores mestres do retrato, podemos mencionar Helmut Newton, particularmente famoso pelos seus estudos sobre o nu feminino e os seus retratos icónicos. Helmut Newton, pseudónimo de Helmut Neustadter, nasceu em Berlim a 31 de outubro de 1920, aproximando-se da fotografia desde os 12 anos. A fama deste artista teve o seu auge nos finais dos anos 60, quando introduziu elementos intimamente relacionados com o sadomasoquismo, homossexualidade e vidiantismo nos seus retratos e fotografias de moda. As suas imagens acabaram distorcendo uma cena moralista, mas ao mesmo tempo montando o espírito revolucionário e inconformista típico daqueles anos. O resultado é um sucesso sem precedentes, levando-o a tornar-se o fotógrafo mais comentado e procurado da época. Helmut Newton faleceu a 23 de janeiro de 2004, após um acidente de carro. Outro fotógrafo em destaque é Peter Lindbergh, pseudónimo de Peter Brodbeck, nascido em Lesno, na Polónia, em novembro de 1944. Estudou artes em Duisburg, mudando-se para Paris em 1978 para se dedicar exclusivamente à fotografia de moda. O seu estilo é caracterizado pela escolha do preto e do branco que o acompanhará ao longo de toda a sua carreira. As pessoas, retratadas por Lindbergh, são seres humanos prontos a contar sobre si próprios e a despir-se de todos os seus medos. Imortais são os seus retratos de celebridades que nunca teriam sido retratadas naturalmente por ninguém se não fosse por este artista. Peter Lindbergh foi fotógrafo exímio que tinha uma técnica única e inalcançável por muitos. Peter Lindbergh desapareceu em Paris a 3 de setembro de 2019. A última fotógrafa de retratos que recordamos é Annie Leibovitz, que nasceu em Altelbury a 2 de outubro de 1949 e é uma das fotógrafas mais conhecidas e prestigiadas do mundo. Ficou conhecida por muitas exposições de alto nível e por vários livros de fotografia vendidos em todo o mundo. As suas imagens têm uma forte conotação humana que representa em todos os aspectos a sua visão da vida e da fotografia. John Lennon, Demi Moore, Angelina Jolie, Leonardo DiCaprio, Cristo, Rainha Elizabeth II, Sting, Bruce Springsteen, Meryl Streep são apenas algumas das celebridades que a artista retratou. A paisagem é um dos géneros fotográficos mais comuns, mas também o mais fascinante. Para fotografar uma paisagem são necessárias algumas considerações. Um elemento fundamental para fotografar paisagens é escolher cuidadosamente as configurações da câmara fotográfica. Os principais parâmetros sobre os quais terá de operar são a velocidade do obturador, a abertura e a ISO. No que diz respeito a este parâmetro, o ISO, é sempre melhor ajustá-lo para valores baixos, de modo a evitar efeitos de grão desagradáveis. Quanto à velocidade da obturação a utilizar, estas dependem de várias situações ou do efeito pretendido. Por exemplo, se quisermos obter o efeito de congelar uma cascata, devemos escolher uma velocidade rápida, normalmente cerca de 1/1000 de um segundo. Por outro lado, se quisermos dar um efeito de movimento, o tempo será ajustado para valores mais lentos. Finalmente, no que respeita à abertura, esta deve ser muito fechada para se obter uma grande profundidade de campo. As mais utilizadas são f/11 e f/16, de forma a conseguir fotografias bem nítidas e com detalhe. Uma vez escolhido o lugar a fotografar, é preciso ter em conta a hora de captura das imagens, uma vez que a luz irá influenciar as fotografias. O período mais indicado para fotografar são o início da manhã ou o final da tarde, quando a luz é mais quente e envolvente, criando sombras longas e suaves que criam uma atmosfera muito agradável e relaxante. O enquadramento e a composição são os dois primeiros passos fundamentais para tornar a fotografia de paisagem mais interessante. É essencial prestar atenção não só ao enquadramento e à luz, mas também à composição. A composição, de facto, assegura que os elementos tomados em consideração na fotografia possam coexistir de forma equilibrada para enfatizar e valorizar o máximo possível o conteúdo em geral da fotografia. Deste modo, é importante ter em mente a regra dos terços e a regra de ouro. Quanto às objetivas mais utilizadas para este tipo de fotografia, começam desde o fisheye de 8 mm a 15 mm até a teleobjetiva com cerca de 200 mm.
Também os objetivos de 24mm a 70mm ou de 24mm a 105mm são ótimas para fotografia de paisagem, além de serem bastante versáteis. As objetivas grande angular, 16 a 35mm e 17 a 40mm, são ideais para fotografar uma grande parte da paisagem, criando uma sensação de profundidade visual devido ao esmagamento da perspectiva. Finalmente, a fotografia fisheye de 8 a 15mm permite capturar fotografias bastante criativas. Por último, o acessório por excelência do fotógrafo, paisagens ou tripé, necessários para fotografias de longa exposição. Este género de fotografia teve muitos artistas que expressaram a melhor da fotografia de paisagem, em particular Ansel Adams e Franco Fontana. Ansel Adams foi um dos mestres da fotografia do século XX, um dos pais fundadores da fotografia de paisagem, um inovador cujas ideias e o estilo são consideradas atuais. Nascido em 1902, em São Francisco, um dos momentos mais importantes na carreira de Ansel Adams deu-se em 1932, quando fundou o grupo F64. O nome do grupo indica a abertura mínima, uma técnica complexa que lhe permite aumentar a profundidade de campo, reduzindo o ruído e maximizar os detalhes da foto. Ao longo dos anos, as fotografias tiradas por Ansel Adams tornaram-se um importante marco para levantar algumas questões ambientais, nomeadamente o turismo de massa, o marketing e a construção agressiva. Uma das razões pelas quais Ansel Adams ainda hoje é estudado nas escolas de fotografia é a invenção do sistema zonal. Nascido como uma técnica para a fotografia a preto e branco, hoje pode ser usado tanto por fotografia analógica como digital, monocromática ou não. O sistema zonal prevê o estudo da exposição para estudar a totalidade dos tons que fazem parte de cena fotografada. O objetivo é garantir uma imagem mais fiel à realidade e facilitar o trabalho dos fotógrafos ao montar a câmara, especialmente em situações com diferentes condições de luz. Franco Fontana é um dos fotógrafos italianos contemporâneos mais famosos, internacionalmente. Nascido em Módena, em 1933, começou a fotografar a nível amador, em 1961. Desde o início, dedicou-se à pesquisa da expressão abstrata da cor. Este é um fotógrafo eclético, onde a sua pesquisa se focou sobretudo no uso da cor e da geometria. A escolha dos temas, sejam eles paisagens rurais, industriais ou urbanas, foram sempre secundárias para os dois protagonistas das fotografias de Fontana, a cor e a geometria. Através delas, as fotografias das suas paisagens não representam apenas a realidade, mas também criam uma abstração feita de cores fortes e linhas claras e marcadas. Numa época em que a abstração era procurada quase exclusivamente através do preto e branco, Fontana inventou uma nova linguagem, imediatamente apreciada mundialmente. Franco afirmou numa entrevista ao National Geographic: "Fotografa a cor porque, felizmente, vejo cores."